traseiro. A legislação mudou e é um tamanho, diminuiu muito. Tipo, tem uma área grande que tem que ficar em volta no vidro. Então, evitem que a polícia aborde, porque vão ser duas coisas. Primeiro que ela vai mandar retirar. Você vai ter que retirar o Perforade na hora. E a segunda coisa é que vem multa. Então, procurem saber o tamanho exato do Perforade. Geralmente quem coloca sabe. Perguntem. Qual que é o limite? O que a legislação diz? Pra evitar perder. Mas tá rolando uma galera botando Perforade, tem outra galera botando adesivo de para-choque, quem é Renan Santos. Tem os outdoors, tem o carro de som que eu botei pra rodar lá em Caçador. Deixa eu colocar aqui o carro de som pra vocês. Só um pouquinho, deixa eu baixar aqui o vídeo. Vamos colocar o carro de som na tela. Conhece Renan Santos? E você, conhece Renan Santos? E você, conhece Renan Santos? Quem é Renan Santos? Quem é Renan Santos? Quem é Renan Santos? Quem é Renan Santos? E você, conhece Renan Santos? Ficou muito bom. Então não precisa de nenhuma coordenação nacional da militância da missão. É só as pessoas ficarem ligadas. Cara, ninguém liga mais pra esse áudio. Pelo amor de Deus, é um negócio vergonhoso. Em pleno 2026 nós ainda tá discutindo esse áudio, Danilo. É ridículo. Marcelo, ela com certeza vai entender o teu choro e vai fazer o possível da onde ela esteja pra confortar não só você, mas a família toda. Que merda. Força, cara, força, porque não é fácil uma desgraça dessa. Exatamente, Lucas Vasconcelos, exatamente. Ninguém liga. Alguém me falou, onde que foi? Foi na última live, vieram com um papo de, ai, porque transparência, quero saber o que aconteceu. Pra quê? Por que te interessa? Mas e a lavadeira? Porra. O Ux Ramos disse que o padre dele faz homilia com chat GPT e fica lendo e acrescenta comentários irrelevantes. Acho muito chato. Ainda assim, tô motivado aí na missa todos os domingos, graças a você. Obrigado. Ux Ramos, eu não sei se tem alguma outra paróquia que você possa testar, se você tem alternativas para buscar outro lugar. Eu conheci meu padre na matriz aqui que fica aqui perto de casa, da agronômica, e aí ele começou a atender na igreja aqui do lado de casa. Deus é muito bom, Deus faz umas coisas muito legais. Cara, isso além de tudo é contrariar a orientação de Sua Santidade, o Papa Leão, que fez da IA um dos centros do seu pontificado e deve soltar uma encíclica em breve sobre isso. E ele tem pedido para as pessoas não fazerem isso. Imagina, o Papa tá batendo na IA e vai lá o padre rezar, fazer homilia com base em chat GPT. Puta que pariu, é foda, viu? É foda. A Mauri, eu acho que ele vai aposentar. Eu acho que Geraldo Alckmin vai aposentar. Vai esperar para ver o que acontece ali em São Paulo, porque às vezes abre uma janela, às vezes o Alckmin pinta em 2028 como prefeito de São Paulo. Não se surpreendam se isso acontecer. Pode acontecer mais para frente. Mas não resta muita coisa para ele. Se for o Camilo, e talvez seja isso que o Lula tá pensando, com Camilo Santana na cabeça, ele consegue contemplar o Alckmin e o Alckmin é candidato à reeleição. Pode ser. Pois é, Danilo, tem muita coisa que pode acontecer, tem segundo turno, tem uma série de coisas, o pessoal é foda, viu?
Gabriel Popper, eu cresci num mundo que isso era o normal, tá? Eu vejo hoje as pessoas me elogiarem, por isso você não é o primeiro. Eu cresci num mundo em que ser leal, ser decente, era o mínimo, sabe, cara? É ser homem. Era comum. Foi essa merda dessa educação feminista. Eu sou da época que o homem não chora, que era comum ouvir seja homem. As pessoas aprenderam a ser homens. É simples. Foda, cara, foda. Mas eu tento, pelo exemplo, ajudar da melhor forma que for. André Morelli, o que aconteceu com o velho foi o seguinte: o velho passou uma vida inteira para botar de pé o movimento de direita no Brasil. E se existe direita hoje no Brasil, nós devemos ao Olavo de Carvalho. Gostem ou não. Gostem ou não. A existência do MBL se deve ao trabalho prévio que o Olavo fez. Tipo, o MBL não deve nada pro velho, tá? Renan, Alexandre, Kim não deve nada pro velho. E esse é um dos motivos pelo qual vai dar a treta. Eu já vou chegar lá. Mas o ambiente cultural, vocês não têm ideia do que era o Brasil até 2010. Até 2010. Gente, você dizer que era de direita era praticamente dizer que você era criminoso. Você dizer que você não era de esquerda, você quer. Então você está defendendo tortura. Então você está defendendo o desaparecimento de adversário político. Tava viva ainda na memória a coisa da ditadura e tinha uma tal hegemonia cultural, intelectual, filosófica, política de esquerda que não havia espaço para o pensamento conservador. Eu sei que para os jovens vocês não conseguem nem imaginar esse mundo, que vocês não viram esse mundo. Quem nasceu em 2000, por exemplo, o Antum. O Antum já cresceu num mundo completamente diferente. O Antum tá com 26 anos. Mas ele já cresceu num mundo muito diferente. Quando ele começou a entender a política, o ambiente já tinha sido limpo. E quem fez esse trabalho de limpar o ambiente, de botar a mão pesada na massa, foi o velho. Foi o velho polemizando com o petista lá em 93. Sendo praticamente o único cronista conservador em jornais como o Globo, Zero Hora, escrevendo livros, fazendo curadoria, trazendo autores que ninguém no Brasil conhecia, trazendo novos autores conservadores esquecidos no Brasil há um tempão. E o velho trazendo. Então, o velho criou esse ambiente. O velho defendeu por muito tempo uma tese que eu próprio defendo, que é a da construção paciente, primeiro do ambiente, que foi o que ele fez, o ambiente cultural. O segundo, do instrumento político. E até aqui, até onde ele fala sobre o que deve ser feito, ele estava 100% coberto de razão. Ele dizia, vai ter que ser um partido, a princípio, pequeno, que não aceite fazer concessões, que tenha um programa político simples, claro e que atenda às demandas populares expressas em pesquisas. Esse partido precisa de ter uma inteligência, esse partido precisa de ter uma liderança firme, centralizada, uma militância muito bem treinada. Até aqui tá todo mundo de acordo. O problema é que o velho nunca soube como fazer isso. A única vez em que ele mais ou menos brincou de fazer política foi lá nos anos 70 como militante da esquerda, como militante comunista. Depois disso, ele nunca mais botou a mão na massa em fazer política. Nos anos 80, ele estava envolvido com seita esotérica. Mistura de sufismo islâmico com astrologia, com uma série de... o perennialismo do René Guénon. Depois disso, ele vira um intelectual. E ele também não bota a mão na massa em fazer política. No máximo uma consultoriazinha aqui e outra ali. Ele foi consultor, por exemplo, pouca gente sabe disso, do Ciro Gomes, em 99. Durou um ano a parceria. Durou um ano, implodiu. Porque o Olavo sempre teve... Aí eu acho que é muito fruto do período que ele viveu como seita. Ele não entendia que uma coisa é você ser um assessor, um consultor, talvez até o grande pensador de algum político. Político não tem guru, gente. Nenhum. Não existe isso. Político não tem guru. Bolsonaro não tinha, o Lula não tem guru. Ah, e o Zé Dirceu? Não. O Zé Dirceu é um parceiro político. O Zé Dirceu é estrategista do movimento político e construiu esse movimento junto com o Lula. Ele não é guru. Estudem o que é um guru em movimentos de seita. E o Olavo, em tudo que ele se metia, ele criava essa relação. O COF era isso, o ambiente dos Olavetes era muito isso. Guru não aceita questionamento. Guru exige obediência plena. Guru não aceita divergência.
E aí ele sempre teve a dificuldade com a política prática. Você vê onde que isso vai dar merda no próprio governo Bolsonaro. Mas eu vou chegar na treta do Olavo com o MBL. Quando estouram as manifestações, a primeira atitude do velho não é de crítica, pelo contrário. Ele disse que Kim Kataguiri era um gênio, que esses jovens eram o que o Brasil precisava para mudar a política, que era a galera que estava vindo de fora, que não tinha os velhos vícios, que não eram os tucanos. Só que o Kim não se deixou seduzir pela lisonja. O MBL manteve a independência. O MBL não aceitou ser extensão e ter um guru, e ter o Olavo como guru. Aí o velho emputeceu, e ao mesmo tempo em que o MBL recusava esse papel, os filhos do Jair se aproximam dele, especialmente o Eduardo e o Carlos. E aí o velho, vou dizer que ele traiu o próprio legado intelectual. Tudo que ele falou, que era precoce chegar na presidência sem um partido, era precoce chegar na presidência sem militantes, era precoce chegar na presidência sem um ambiente intelectual melhorado, que tinha que ser feito um trabalho de base muito grande antes de... Tudo isso ele trai para pegar o atalho, obrigado, Dudu, para pegar o atalho da eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro cria um movimento populista com adesão das massas, com ampla adesão popular, e o velho surfou. Aí nós chegamos ao governo, eu ia falar que aonde dá merda o não saber fazer política do velho. Deram pro velho o Itamaraty, olha o tamanho do prestígio que o Bolsonaro deu para ele. O Bolsonaro deu o Itamaraty e o Ministério da Educação. O Itamaraty define a política externa brasileira, as relações do Brasil com o mundo. Enquanto o MEC, para quem não sabe, tem o maior orçamento da esplanada dos ministérios por questão constitucional. Está definido na Constituição que 25% do orçamento anual é carimbado na mão do MEC. É o maior orçamento da esplanada dos ministérios. Era para fazer uma revolução nesse país. Com um canhão desse na mão, com um míssil poderoso desses nas mãos... Era para ter feito a maior revolução conservadora da história. Quem que o Olavo manda pro MEC? Ricardo Vélez Rodrigues, um colombiano que nem português direito falava. Deu merda com o Ricardo Vélez Rodrigues, pega o Abraham Weintraub. Dispensa apresentações. Uma figura patética. Figura patética. Deu no que deu. Deu no que deu. Aí tinha o Felipe G. Martins, na assessoria do Bolsonaro. Olha a tragédia para todo mundo. Para todo mundo. O Felipe tá lá preso agora. O motivo da prisão do Felipe é que o Alexandre meteu na cabeça que ele era o único inteligente da turma e que quem pensou em todo golpe foi ele, porque era inteligente demais pro Bolsonaro pensar. É por isso que o Felipe tá preso sem ter cometido crime nenhum, aliás, preso ilegalmente, num inquérito ilegal, num processo ilegal, com provas fraudulentas, num caso que no dia que nós restabelecer a democracia nesse país precisa ser passado a limpo. E tá falando aqui alguém que sempre foi inimigo político do Felipe G. Martins, tá? Agora, o que fizeram com o Felipe é de uma canalice. É um troço tão sujo, tão asqueroso, que não pode ser aceito por qualquer pessoa civilizada no mundo. Por qualquer pessoa que se queira minimamente descer no mundo, não pode aceitar o que foi feito com o Felipe G. Martins. Deu merda porque o Olavo não sabia fazer. E o MBL tem a qualidade que faltava no velho. O MBL sabe fazer. Está fazendo há muito tempo. Começou passinho por passinho. Vai lá, elege um vereador. Depois elege um deputado estadual e um deputado federal. Depois vai lá e elege mais vereadores, mais deputado. Aí cria a Academia MBL. Aí vai melhorando a Academia MBL. Vai moldando a Academia MBL. Aí lança a revista Valete. Aí vai trabalhando a revista Valete. Aí vai para a criação do partido. Agora o partido tá de pé. E o processo não terminou, tá? É processo de 30 anos isso, gente. Vocês não têm ideia. Pessoal, como é que faz para ser tão bom quanto o PT? Tempo. Você não faz isso da noite pro dia. Osimandias, isso é papo de sequelado tentando tirar da bunda uma interpretação do Nietzsche. Até tem um certo grau de fé em Nietzsche, mas é uma fé ateia. Ela é uma fé pagã. O Nietzsche é um profeta do renascimento pagão alemão que vai desembocar no nazismo. O nazismo, enquanto movimento político e cultural, Osimandias,
é a expressão máxima do que o Nietzsche sonhou lá atrás, com Assim Falou Zaratustra, com Deus Está Morto, com todas as obras dele, enfim, com tudo que ele escreveu. O ápice de Nietzsche é o Partido Nazista. Hã? Sim. Então, Ozymandias, Nietzsche era ateu de um ponto de vista do monoteísmo, e a fé que de algum modo ele expressava era a fé no paganismo bárbaro germânico. É isso. Mas não é que ele estava falando de declínio da fé no mundo ocidental e como criar uma nova moral das cinzas desse declínio. Não tinha nada de novo na moral do Nietzsche. A moral do super-homem, a moral do